obrigado, amigos telespectadores do programa Luz Sideral. Estamos de volta, né? Hoje com a edição 148. O programa Luz Sideral é o pão nosso da filosofia, sempre uma boa reflexão filosófica para o nosso aprendizado espiritual, nossa evolução da alma, do espírito, perenemente. Este é o grande prazer do espírito, é sempre absorver mais e mais ensinamentos eternos. Hoje trazemos aqui o tema, o princípio da não violência, pela visão da grande liderança indiana, que foi Mahatma Gandhi. Seu nome, Mohandas Karajan Gandhi, que nasceu em 1869, em pleno domínio do Império Britânico, sob a Índia, né? E quando ele morreu, em 1948, aliás, foi assassinado, né, de uma maneira covarde, né, com 3 tiros, a queima-roupa, e a Índia estava independente do jugo britânico, era uma realidade universal. E ele disse e provou, né, o seu pensamento: se um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Foi o que ocorreu na Índia, né, com a sua base da Ahimsa e também Satyagraha, que representam justamente a Ahimsa, a questão da não violência de forma nenhuma, e a Satyagraha, a força da verdade. Muito bem, então eu já vou agradecendo a sua audiência aqui no Luz Sideral, sendo possível, deixa o seu like, deixa o seu comentário, e sempre nos ajuda aqui a fazer crescer o canal também. Muito bem, aqui então no livro que eu estou aqui do professor, educador, escritor, filósofo brasileiro, que foi Huberto Rode, com seus quase uma centena de livros, né? E ele nos traz aqui, então, no seu livro biográfico, Mahatma Gandhi, sobre essa grande liderança indiana, uma página que eu quero destacar aqui a todos os nossos ouvintes, que traz justamente aqui a pergunta que ele faz: o princípio da não violência é socialmente praticável? Responde o escritor Huberto Rode. Vamos lá, então. É sabido que o princípio de Ahimsa, ou a não violência, representa um fator central na vida de Mahatma Gandhi. Pergunta-se: esse princípio é aplicável a grupos sociais ou se funciona apenas de pessoa a pessoa? Gandhi derivou essa doutrina da natureza individual do homem e conseguiu aplicá-la a grandes grupos sociais, e com surpreendente resultado. Nehru declara explicitamente que esse princípio não é socialmente aplicável, porque qualquer sociedade, sobretudo o Estado, é baseado no princípio da violência ou a coação, que é, em última análise, compulsão física. Por detrás de toda a lei está a força policial ou militar. Isto é, violência física, né, em forma de multa, cadeia, impostos, inflição, de sofrimento corporal e, finalmente, morte, muitas vezes, né? Lei sem sanção não é lei eficiente, diz aqui o Rode. E continua. E mesmo no caso que a violência legal não culmine nesse ponto máximo, que é a morte, ela é percebida, acompanhada sempre de uma série maior ou menor de outros tipos de violência, como é esse dilúvio de mentiras, calúnias, difamações, deturpações, espionagens, Guerra Fria e toda espécie de terrorismos mentais, emocionais, que os governos ou outros grupos sociais usam para subjugar seus adversários. A própria igreja cristã, ou os grupos religiosos, né, sejam lá quais forem esses grupos, sobretudo no seu setor hierárquico sacerdotal, é essencialmente violentista. Penalidades, suspensões, excomunhões, cruzadas, inquisições, dogmas, sectarismos, comissão de penas, fanatismo em vida e depois da morte. E é tudo isto senão uma política e diplomacia de violência? A intolerância dogmática é uma violência em roupagens eclesiásticas. Ora, toda e qualquer violência é filha do egoísmo,
onde não há egoísmo, não há violência. Todo grupo social, civil ou religioso é produto de egoísmo. Aqui afirma o escritor Huberto Rode. E ele prossegue. De maneira que temos de conceder, logicamente, que todo e qualquer grupo social, seja civil, seja religioso, está baseado no fator violência. Quer dizer que não se guia pelo princípio básico do Evangelho e da espiritualidade, que é amor e benevolência. Se existe regime de não violência, só existem indivíduos de elevada evolução espiritual. Como no caso aqui que estamos estudando do próprio líder Mahatma Gandhi, né, que era um homem extremamente pacífico, mas verdadeiramente ativo, que libertou a Índia, né? Então prossegue o professor. Mas não existe na sociedade como tal. A não violência ou benevolência pode ser individual, mas a violência é necessariamente social. Violência é atributo inseparável da sociedade. Qualquer grupo social tem de ser violento, egoísta, exclusivista, sob pena de deixar de existir como grupo. Uma sociedade que permite a seus sócios a aceitação ou rejeição dos estatutos da sociedade e, neste último caso, deixa os transgressores impunes, essa sociedade deixou de existir, porque se suicidou previamente pela não violência. Qualquer sociedade vive graças à violência e morre em virtude da não violência. Veja aqui, interessante esta afirmação do professor Rode, o filósofo Rode, né, que nos deixa aqui de frente com uma problemática social terrivelmente grande na civilização mundial. Desde que o mundo é mundo, conhecemos exatamente esse fenômeno enraizado em todos os grupos sociais, civis ou governamentais, públicos, né, no mundo, que é a violência. Então, é através da violência que se institui, inclusive, as leis aqui na Terra, né? São leis previamente punitivas. Mas aqui está dizendo o Rode, né? Se não houvesse essas leis, então esses grupos até deixariam de existir por ineficiência das próprias leis, né? Interessante, e vale a gente refletir, pensar bastante sobre tudo isso. Bem, continuando aqui então. É esta a razão última por que Jesus não fundou sociedade, igreja, embora os teólogos lhe atribuem esse delito, degradando-o assim a um violentista, quando ele é o maior antiviolentista que a história conhece. Se Jesus tivesse fundado sociedade eclesiástica, teria sido, quando muito, um bom teólogo e hábil codificador de preceitos e proibições. Isto é, um homem talentoso e medíocre, mas nunca esse gênio cósmico que realmente foi e é. Jesus, o Cristo planetário. Toda a grandeza está na não violência, como toda a pequenez se revela na violência. Violência é a marca registrada da materialidade. Benevolência é o sinete régio da espiritualidade elevada, né? A violência está na razão direta da materialidade e na razão inversa da espiritualidade. A violência é o atributo inseparável do ego, que é essencialmente fraco e por isso recorre à violência. Onde há força, não existe violência. Benevolência é indício de força. Violência é prova de fraqueza. Vamos até repetir isso aqui. A violência é um atributo inseparável do ego, que é essencialmente fraco e por isso recorre à violência. Onde há força, não existe violência. Benevolência é indício de força. Violência é prova de fraqueza. Acho que ficou bem explicado, né? A violência aparece em formas várias. A mais comum é a da violência material, que pratica atos violentos em forma física, como ferimento ou morte. Violência em forma mais civilizada se revela verbalmente, em forma de injúrias,
maledicências, mentiras e difamações. A mais sutil, e por isto mesmo a mais perversa das violências, aparece na forma mental de ódio ou malquerença. As vibrações negativas do ódio envenenam, em primeiro lugar, seu próprio autor e produtor. Aqui me faz lembrar pensamento também bem oportuno do escritor, educador José de Paiva Neto, que nos deixou aí em 2025, né? De 1941 a 2025, e costumava dizer que o ódio é uma arma voltada contra o peito de quem odeia. Então aqui o Rhodes está dizendo também a mesma coisa, vou até repetir. Então, as vibrações negativas do ódio envenenam, em primeiro lugar, seu próprio autor e produtor, e pode também causar graves danos ao objeto do mesmo. No caso que este seja alérgico às invisíveis ondas do ódio. Em casos extremos, o ódio produz a morte da sua vítima. Por isso, exatamente por esse motivo, temos que estar sempre em oração e vigilância, quando disse Jesus, orai e vigiai, para não cairdes em tentação, e também nos livrar de toda forma de vibração negativa, né, odienta, venha de onde vier. Quando não temos merecimento, quando estamos sob a proteção do Altíssimo, nada dessas vibrações negativas nos atinge. Bom, prossegue aqui o autor Huberto Rode, no seu livro Mahatma Gandhi. Pretender abolir a violência sem primeiro abolir o egoísmo é o mesmo que querer evitar o efeito sem extinguir a causa do mesmo. Todas as organizações do nosso século, que aqui século XX, né? O livro é de 1977, tanto civis como religiosas, se acham ainda no plano evolutivo do tempo de Moisés, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. É ainda o princípio básico das nossas sociedades. Pode haver indivíduos cristificados, mas não há sociedade crística. Olha que interessante, pensamento que vale refletir, né? E vale repetir também, vou repetir aqui para todos. Pode haver indivíduos cristificados, mas não há sociedade crística. Quer dizer, o cidadão pode até ser realmente esse pacificador, como foi o Mahatma Gandhi e tantos outros, né, no passado, se formos aí para parar e analisar, muitos passaram pela Terra, né? São Francisco de Assis, temos aí Buda, né? Confúcio, Lao Tse, temos também o Sócrates, né? Que preferiu morrer com a cicuta, se curvar diante da mentira. E temos o próprio Cristo, o maior exemplo de todos, né? Então, veja só, quer dizer, grupos que hasteiam na fachada de edifício a bandeira do Cristo, mas praticam à sombra dessa bandeira de benevolência todas as violências imagináveis. Muito interessante e com muito fundamento, né? Entretanto, prossegue aqui Rode, é fato que Mahatma Gandhi movimentou muitos milhões de homens com este princípio da não violência e teve resultados os mais positivos, culminando na libertação política da Índia. Como explicar esse fato? Olha aí a pergunta e responde aqui o próprio escritor Roden. Quando aparece um ou mais indivíduos com elevada voltagem espiritual, torna-se possível o impossível. Boa parte da sociedade, aliás, violenta, age como não violenta e consegue-o em caráter mais seguro e duradouro. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não representam estas palavras de Jesus no Sermão da Montanha a solene consagração do princípio da não violência? Pergunta Rode aqui, né? Quem é que possui, de fato, alguma coisa ou alguém? Aquele que se apodera violentamente de um objeto ou de uma pessoa? Não. Possuir é, em última análise, uma atitude bilateral de parte do possuidor e da parte do possuído. Se o possuído não consente
livremente em ser possuído, o possuidor não o possui plenamente, apenas o violentou. Possuir, na verdade, só se pode pelo amor, pela bondade, pela benevolência. Os que possuem pela violência não possuem. De fato, aquilo que julgam possuir, possuem-no, assim como alguém possui um cão acorrentado, ou como um estuprador possui a pessoa estuprada, como um tirano ditador possui os seus súditos ou suas vítimas. Só o manso, o benevolente, o não violento é que possui de fato. Que extraordinário texto do Rode, que nos deixa aqui de frente com esta realidade entre possuir e ser possuído. E prossegue aqui então o Rode, finalizando a sua belíssima página, o princípio da não violência é socialmente praticável? Pergunta que ele nos faz e ele mesmo está nos respondendo. Então prossegue dizendo: o apostolado básico para o nascimento de uma sociedade não violentista é, pois, este, que haja alguém plenamente liberto do violentismo do ego, isto é, da violência em si, né? E que esse alguém não somente se abstenha de qualquer espécie de violência material, verbal e mental, evitando fazer, dizer e pensar mal, isto é, pensamento, atos e palavras, né? Mas que também seja mestre em substituir essa violência da malquerença pela benevolência da bem-querença que suplante o ódio pelo amor. No caso que exista numa sociedade número suficiente de pessoas dessas natureza, ou pelo menos uma de alta voltagem espiritual, é possível que a benevolência individual crie um ambiente de não violência social. É necessário, antes de tudo, que o chamado mundo cristão tenha a sinceridade de confessar que, até hoje, não há número suficiente de indivíduos bastante crísticos para influenciar favoravelmente a sociedade cristã. A sociedade cristã de hoje, quer civil, quer religiosa, obedece ainda à lei de Moisés, e os chamados cristãos são melhores discípulos de Simão Pedro, de espada em punho, do que do divino mestre que mandou embaiar a espada. É, belíssima lembrança aqui do Rode, né? Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E ainda deu uma canja lá para o soldado Malcolm, né? Colou a orelha do soldado lá instantaneamente, né? E prossegue aqui, fechando o seu raciocínio, o escritor Rode. Indivíduos isolados embainham a espada, mas a sociedade continua de espada desembainhada, porque não pode haver sociedade sem espada, uma vez que o princípio de qualquer sociedade é calcado sobre a ideia do ego, com todos os derivados e acessórios. E aqui encerro. O melhor símbolo do nosso cristianismo organizado seria a espada e não a cruz, porque essa significa benevolência e aquela diz violência. A espada é, em geral, uma combinação de cruz e lâmina, e os cristãos costumam segurar o punho cruciforme da espada a fim de vibrarem a lâmina mortífera contra os seus adversários. Claro, o Rode aqui está trazendo um exemplo da comunidade cristã, mas isso vale para todas as demais comunidades religiosas no mundo, né? Quando o fanatismo, quando o preconceito, quando o sectarismo, quando o dogmatismo falam mais alto. E pergunta Rode: todo o nosso cristianismo se converterá ao Cristo? Ou poderíamos dizer também, toda a humanidade se converterá ao Cristo? A pergunta de Rode, né? E completa. Mahatma Gandhi, com seu inexorável princípio da não violência, é, sem dúvida, um dos homens mais crísticos dos últimos tempos. E por isso mesmo se recusou a aceitar o nosso cristianismo, cristianismo humano, apenas cristão, nada crístico.
Nele encontrou Cristo, um dos seus seguidores mais genuínos e autênticos. É Mahatma Gandhi, né? Que também deixou a sua contenda com relação àqueles que queriam torná-lo cristão, mas à maneira do seu cristianismo, né? Ele respondeu: adoro o vosso Cristo, mas detesto o vosso cristianismo. Eis aí então, meus amigos, foi um prazer, né, trazer essa reflexão a todos. Quando quiser voltar a reouvir, está aqui no canal, à disposição, e o programa continua. Fico muito agradecido pela sua atenção, desejando muita paz, muita saúde, muita iluminação espiritual a você e sua estimada família. Um grande abraço, muita luz sideral e até a próxima!